Nesse vídeo eu vou mostrar para você como utilizar a função se de várias maneiras, com uma condição, duas condições, na verdade. Normalmente você vai utilizar duas condições, mas duas condições, três condições ou várias outras condições. No final desse vídeo, eu vou te dar uma outra sugestão de uma outra função que você pode estar utilizando no lugar da função se, caso você tenha diversas condições. Um exemplo, aqui na nossa tabela, nós temos aqui uma tabela de vendas. Cada linha é uma venda. Eu tenho uma coluna aqui de vendedores, de produtos, o valor. Cada produto aqui tem um valor específico, onde a gente tem 4 produtos e 4 valores. E aqui eu tenho agora a forma de pagamento, onde eu tenho 3 formas de pagamento. Aqui nessa minha outra tabela, eu tenho uma base aqui, onde nessa base eu tenho a forma de pagamento aqui. E eu tenho qual que é a taxa dessa forma de pagamento. Que eu tenho um débito 1,09%, crédito 5,99%, isso aqui eu até vou deixar assim para ficar mais interessante, o Pix 0 e o boleto essa daqui, 0,59. Só que é claro, aqui no exemplo 1 não aparece esse boleto. Na verdade aparece o boleto, só não aparece o Pix. O Pix na verdade não tem taxa, né? Mas agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma função se, começar com um básico, para a gente conseguir trazer aqui a taxa, porque eu fiz uma venda de R$ 47,00, só que vai ter uma taxa aqui, no débito, no crédito, no boleto é uma taxa pequena, então a gente vai arrumar isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui uma nova coluna, só que antes de eu criar uma nova coluna, eu vou dar um Ctrl Alt T, nesses meus dados aqui, eu posso primeiramente teclar Ctrl T, para selecionar toda a minha base de dados, ou só clico em uma dessas células, Ctrl Alt T, pronto, ele vai aparecer aqui essa opção para mim de criar tabela, vou clicar em OK, ele vai criar essa tabela para mim. Só que é claro, ela saiu toda doida, já tinha formatado ela no esquema aqui. Eu não quero que fique assim. Venho aqui no design da tabela, estilo, e eu vou escolher esse primeiro aqui. Inclusive eu já posso clicar com o botão direito do mouse nele e definir como padrão. Assim, para as próximas tabelas, todas elas vão ficar com esse formato. É claro que agora não ficou porque eu não cliquei em cima direitinho. Então pronto, vou dar um nome aqui para essa tabela, em nome da tabela de exemplo 01 aqui. Pronto. Temos aqui um primeiro exemplo que a gente vai fazer. E agora, quando eu vim aqui em cima e digitar, por exemplo, taxa, ele já traz para mim aqui com toda a personalização. Vou vir aqui no final e vou trazer valor líquido. Valor líquido. Pronto, trouxe aqui a taxa e o valor líquido. Como é que eu vou saber qual que é a taxa? Primeiro ponto é eu entender qual que é a taxa do débito, qual que é a taxa do crédito. Para eu utilizar aqui a função se, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na taxa, vou digitar igual se. E eu vou ter o seguinte aqui, ó. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna outro se for falso. Como assim, Nathan? Aqui, nessa função, a gente tem um teste lógico. Esse teste lógico, ele vai ser o quê? Ah, se nessa célula aqui contém tal número, contém tal texto, então eu quero que me traga um determinado valor. Por exemplo, se aqui nessa célula tá com a palavra débito, certinho, débito, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele volte para mim uma taxa para aquele débito ali. Mas agora, se não for débito, eu quero que ele retorne uma outra taxa. Porque nesse caso, pode ser que eu teria aqui apenas duas formas de pagamento. Vamos colocar aqui que é só o crédito e o débito. Então aqui na forma de pagamento, eu vou clicar em cima dela, vou digitar igual, ó. Se essa, vou até fazer do início aqui, ó. Se nessa minha célula aqui, na F2, antes disso, eu não vou deixar ainda como formato de tabela, que é para você entender melhor o que eu estou fazendo aqui, ó. Igual, se nessa minha célula F2 tiver, ou seja, for igual ao texto, nunca esqueça que texto é entre aspas, colocar aqui crédito, se na F2 for igual a crédito, ou seja, se na célula F2 contiver a palavra crédito, então, vou teclar aqui um ponto e vírgula, agora você percebe, ó. O teste lógico aqui saiu e o negrito ficou em valor se verdadeiro. Então, se essa condição aqui, primeira, for verdadeira, ou seja, o meu teste lógico ele for verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou retornar, pegar aqui meu valor da E2 e eu vou multiplicar pela taxa. Qual que é a taxa? Vai ser, do crédito é 5,99%. Então daqui, se essa minha célula aqui contiver a palavra crédito, então eu vou retornar esse cálculo aqui, como a condição ser verdadeiro. Agora, se não for verdadeiro, ou seja, imaginando aqui no cenário que não tem um boleto, mas só crédito e débito, então se eu sei que não é crédito, logo poderia ser o quê? Débito. E se for débito, eu vou retornar a taxa aqui, o E2, vezes quanto? 1,99%. Pronto. Então aqui você percebe, ó,
que agora eu estou no valor se falso. Ou seja, se eu for destrinchar isso aqui, tentar te explicar de uma forma mais interessante, ó, Alt Enter para deixar embaixo. Se essa minha condição aqui, ela for verdadeira, ou seja, se na F2 tiver a palavra crédito, então eu vou pegar aqui a célula E2, onde contém um valor, e eu vou multiplicar pela taxa para eu conseguir trazer qual que é essa taxa aí. Agora, se não tiver crédito aqui dentro dessa célula, se ela não for igual a crédito, logo eu vou retornar esse outro valor, que seria o valor se falso. Então eu tenho, se tiver esse valor, beleza, vai ter essa condição. Agora, se não, vai ser a terceira etapa ali, que é justamente de multiplicar o valor por essa outra taxa que eu coloquei. E nisso eu vou fechar o parênteses, tecla Enter e pronto. Aqui eu posso fazer o seguinte, vim aqui em geral, moeda, vou alinhar à esquerda e pronto, ó, vou clicar e arrastar até mais ou menos aqui. Pronto. Ó, quando eu trazer aqui para boleto, ele vai dizer que é o 094 aqui. Por quê? Ele pegou esse valor, que é o mesmo daqui, ó, percebe? Ele multiplicou pela mesma taxa do débito, porque eu só tenho aqui essas duas condições. Então é aqui que vai começar a morar o problema. O que você vai fazer? Agora a gente vai para uma segunda solução, que é eu pegar esse mesmo se, eu vou fazer tudo do início aqui, igual. Se aqui nessa minha célula tiver, ou seja, for igual a crédito, então eu vou colocar uma taxa aqui, ó. Vou pegar o valor e eu vou multiplicar por 5,99%. Ponto e vírgula. Agora, em vez de eu continuar, eu vou fazer o seguinte. Dar um Alt Enter aqui, para ele vir uma linha abaixo. Alt Enter, sempre que você teclar Alt Enter, dentro aí da tua função, ó. Alt Enter, ó. Entendeu? F2, Alt Enter aqui. Ó, e vem para baixo. Alt Enter eternamente, mas nesse caso eu não quero tudo isso. Então, ó. Teclei aqui um Alt Enter, ele vem embaixo. Em vez de eu colocar um outro valor, eu vou chamar mais um se. Seria o seguinte. Se a F2 for igual a crédito, então ele vai fazer isso aqui. Se não, agora vem aqui de novo, se. Se não, se for esse outro valor, vai ser esse. Se não, se esse outro valor, aí já começa a fazer, meio que começa a fazer um looping ali dentro. Então agora se aqui na F2 tiver débito, ponto e vírgula, eu quero que ele pegue a E2 e multiplique por 1,99%. Ponto e vírgula. Agora, eu poderia, como eu tenho só 3 condições aqui, e as 3 condições cravadas, em vez de eu fazer um novo se, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar aqui, que vai ser o E2 vezes a taxa do boleto, que é 0,59%, e eu fecho parênteses. Por quê? O que vai acontecer aqui? Como eu só tenho 3 condições, então quer dizer que ele vai validar aqui crédito. Ó. Se for igual a crédito, então ele vai fazer esse resultado aqui. Ele vai trazer esse resultado do valor vezes essa taxa. Se não for crédito, ele vai vir aqui na F2 novamente e vai ver se ela for débito. Ela é débito? Bacana. Ele faz aqui esse cálculo. Percebe que está aqui, ó, o valor se verdadeiro. Agora, se não é crédito, não é débito, então eu vou simplesmente retornar esse valor aqui, ó, no valor se falso. Como eu fechei um único parêntese apenas para esse se de baixo, eu preciso fechar o parêntese do se de cima. Então, para ficar mais entendível para você, está aqui, ó. A gente fez 3 condições. Aqui são condições se verdadeiro, se verdadeiro. Agora, se nenhuma de cima for verdadeiro, ele vai vir de falso. E aqui tem o seguinte. Às vezes você quer fazer um cálculo onde tem preferência ali num valor que você quer encontrar. Porque primeiro eu quero encontrar aquele, e se aquele não for encontrado, aí eu vou para outro. Então, como é que você faz essa questão de preferência? Sempre o primeiro. Se o crédito é a tua preferência, então você coloca ali primeiro lá. Porque pode acontecer alguns casos que você queira comparar várias condições. Só que daí você quer saber se a primeira é aquela lá mesmo para poder você conseguir fazer outra. Pode ser que mais na frente eu traga um vídeo te explicando isso de uma melhor forma. Mas aqui, quando eu teclar Enter, pronto. Ele vai trazer a taxa. Vou dar 2 cliques aqui para arrastar para todo mundo. Ele trouxe, ó, o valor certinho para boleto, para débito, para crédito. E é isso. Agora vem a terceira coisa. Aqui eu poderia muito bem, ó, ficar um se não, se não. Posso vir aqui no segundo exemplo que eu ia te mostrar, ó. Vou vir aqui para o segundo exemplo, onde eu deixei aqui a forma de pagamento com um Pix junto. Aqui na taxa eu vou digitar igual, se a forma de pagamento for igual aqui, no caso, dessa vez eu não deixei em formato de tabela mesmo. Se a forma de pagamento for igual a débito, percebe que a gente sempre está escrevendo muito, ó. Se for igual a débito, então vai ser aqui o valor vezes 1,99%.
Vou fazer isso aqui tudinho para você perceber o quão chato é ficar fazendo isso toda hora. Venho aqui agora nessa outra, ó. Volto aqui novamente. Vou vir aqui, se essa foi igual, essa forma de pagamento foi igual a crédito, fecho parênteses, ponto e vírgula. Agora eu venho no valor e multiplico por 5,99. Aqui, ponto e vírgula. Alt Enter. Se essa minha forma de pagamento foi igual a boleto, fecho aqui o boleto. Qual que vai ser o valor? Vai ser o valor aqui multiplicado por 0,59. 59%. Ponto e vírgula. Agora, como a última forma de pagamento é o Pix não tem taxa. Então, eu simplesmente vou pegar aqui o valor e eu vou multiplicar por 0. Fecho parênteses de um si, do segundo, do primeiro lá e pronto. Ele trouxe para mim aqui a taxa, que eu vou simplesmente selecionar aqui todo mundo e eu vou transformar em moeda. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no total, igual esse valor menos a taxa e pronto. Isso aqui é o que a gente fez. Mas agora a pergunta de $1 milhão. Natan, se eu tiver crédito, débito, Pix, boleto, crédito parcelado de 2, 3 vezes, tiver várias formas de pagamento, eu vou ter que ficar fazendo isso aqui toda hora? Até o final? É claro que você pode muito bem vir aqui, ó, e selecionar uma célula que contém esse valor, Aí fica mais interessante até para você alterar futuramente. Só que assim ainda é muito chato. Vai dar muito trabalho. Pensando no pior dos casos, no pior dos cenários, vai ser muito chato. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vai utilizar a função PROC-V. Aqui nessa tabela que eu criei, ó, de forma de pagamento. Eu posso muito bem dar um Ctrl Alt T aqui para transformar ela numa tabela, onde o nome dessa tabela aqui vai ser forma. Vou colocar aqui um T na frente, ó, um T minúsculo. Forma PGTO. Tem um lá aqui. Forma PGT, forma PGTO. Esse vai ser o nome dessa tabela. Porque dentro dessa tabela, o que eu vou ter? Eu vou ter as formas de pagamento e a taxa de cada uma delas. Então, como é que eu vou fazer agora? Primeiro ponto é você definir quais são as formas de pagamento. Agora, imagina o seguinte, nesse cenário aqui eu vou te dar uma dica. Você tem uma tabela que você preenche diariamente e você quer ficar alimentando ela. Então, você vem aqui nessa forma de pagamento, ó, aqui nessa coluna, guia dados. Venho aqui agora em validação de dados, nesse botão que fica bem aqui, ó, esse botão. Validação de dados. Aqui na validação eu vou permitir uma lista da fonte. Venho aqui em forma de pagamento e vou simplesmente selecionar aqui, ó. E vou clicar em OK. Pronto. Aqui ele vai permitir que eu não informe nenhum tipo de dado errado. Pode ser que você tente digitar e você colocou isso aqui sem acento. Você colocou isso aqui, ó, sem esse I. Ele não vai deixar você preencher. Então, aqui é só mesmo uma validação para você deixar aí a tua base limpa e sólida. Agora, aqui na taxa, o que eu vou fazer? Vou digitar igual PROC-V. Opa, PROC-V. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu preciso marcar no primeiro argumento qual que é o valor procurado. Se eu quero saber qual é a taxa, para eu saber qual é a taxa, quem que eu tenho que ir atrás? Eu preciso primeiramente saber qual que é a forma de pagamento. E a partir da forma de pagamento, eu vou saber qual que é a taxa. Então, qual que seria o valor procurado aqui? Ou seja, qual que é a forma de pagamento? Aqui, ó, débito. Então, seleciono aqui a forma de pagamento, débito. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz tabela? Ou seja, qual que é a tabela onde eu vou procurar aqui essa forma de pagamento? Aqui tem o seguinte, na função PROC-V, o teu valor da coluna que você vai procurar, ele tem que estar sempre mais à esquerda. Para você, a minha esquerda não é a tua esquerda, mas aqui na tela, ó, tem que estar sempre aqui mais próximo da coluna A. Quando o valor estiver mais próximo da coluna A, então aí sim vai estar certo. Então aqui na forma de pagamento, ó, eu tenho essa tabela. Logo, o que está mais próximo aqui da coluna A, ou seja, mais à esquerda na tabela, é débito, ou seja, ela é a primeira. Então, ela sempre tem que ser a primeira coluna. A coluna do valor procurado, na verdade. Então, só para ficar mais interessante aqui, a coluna do valor procurado sempre vai ter que ser a primeira coluna da matriz do intervalo de dados que você for selecionar quando você utilizar a função PROC-V. Então agora, o que eu vou fazer? Já que eu selecionei aqui, ó, essas duas colunas, então eu já sei que é coluna 1, coluna 2. Na primeira está a forma de pagamento, na segunda está a taxa. Pronto, ponto e vírgula. Agora aqui, eu vou até trazer isso aqui para cima, para você ver melhor. Espera aí, é que eu selecionei coisa errada. Aqui em cima, ó, eu tenho aqui, então, o valor procurado. Eu acabei de selecionar aqui o valor procurado. Depois eu selecionei a matriz tabela, que está aqui a matriz tabela. Aqui eu tenho o valor procurado, que é a forma de pagamento. Aqui agora eu tenho
qual que é a matriz, ou seja, a tabela onde eu estou pesquisando ali, que é na forma de pagamento, e eu preciso dizer agora qual que é o número do índice da coluna. Ou seja, a partir da primeira coluna, qual que é a coluna nessa tabela, nesse intervalo que eu selecionei, que eu quero retornar? Nesse caso, eu quero retornar o que está na coluna 2, como eu contei aqui, ó. Forma de pagamento, 1, taxa, 2. Então, na coluna 2. Ponto e vírgula, e aqui eu vou fazer o seguinte. O valor que eu vou procurar, ele vai ter que ser o exato ou o aproximado. Ou seja, se for o valor exato, se ele for exato, eu quero que ele traga excepcionalmente aquele valor. Do contrário, se ele não existir, você traz um erro para mim. Aí eu vou saber que aquele valor não foi encontrado. Ele vai dar um erro lá de ND, que é de valor não encontrado. Aí, qual que é a segunda opção? Que é de correspondência exata. Nesse caso, se ele não encontrar o valor ali, ele vai trazer um valor aproximado abaixo. Então, mas nesse caso aqui, não é interessante. Até porque essa opção aqui era interessante em um outro caso, que eu não vou te citar aqui. Mas para esse caso, o interessante é eu colocar aqui a correspondência exata, que é o falso. Mas eu posso colocar aqui, ó, 0. 0 é a mesma coisa que falso e 1 é a mesma coisa que verdadeiro. Fecho parênteses, teclo Enter e pronto. Ele trouxe aqui para mim a taxa de todo mundo. Só que tem um problema. Olha, a taxa está toda errada. Não era isso que eu queria. Então, o que eu preciso fazer? Como ele retornou a taxa para mim a partir da forma de pagamento, eu preciso multiplicar ela pelo valor. Então, asterisco, marco aqui o valor, teclo Enter e pronto. Então, é com a função PROC-V que você vai conseguir dar o jeito. Aí, caso você tenha várias opções, várias formas de pagamento, no caso desse exemplo aqui, ou vários outros critérios. Com a função PROC-V você consegue pegar uma base com centenas de critérios ali para você validar e fazer aqui de uma forma bem mais rápida. Se você chegou até aqui, já deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações que a gente vai ter aqui vídeo quase todo dia. E claro, para você que quer se aprofundar no Excel, direto ao ponto, nas ferramentas que você precisa de fato aprender, sem perder tempo com ferramentas adicionais que não vão agregar na tua rotina, eu te convido a conhecer o Planilha de Expert, onde eu vou te guiar num caminho na trilha a partir de 3 pilares fundamentais do Excel para você se tornar um expert. Então, vai embaixo no primeiro link na descrição, conhece o Planilha de Expert e eu te encontro lá dentro. E claro, aqui nesse canal, o meu objetivo é fazer você se tornar um expert.